Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos para a nossa revisão de Direito Civil, que acontece aqui pelo IDEA Cursos Jurídicos. Meu nome é Luciana, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse dia para revisarmos os principais pontos para a disciplina de Direito Civil. Eu espero que essa revisão seja muito proveitosa, que colabore com os senhores, para o acerto de mais questões e a aprovação no exame da ordem. Vou transmitir aqui para os senhores alguns slides e aí a gente vai desenvolvendo os principais pontos e as nossas apostas aqui para o exame da ordem. Vamos iniciar? Pessoal, o que a gente tem que ter em mente? Que o Código Civil, ele é dividido em parte geral e parte especial. Na parte geral, nós temos que são tratados quais temas? São tratados as pessoas, certo? Os bens e os fatos jurídicos, fatos, atos e negócios jurídicos. No campo das pessoas, nós temos as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Por sua vez, as pessoas jurídicas, as pessoas naturais, a gente tem que tratar, com relação à personalidade, à capacidade, aos direitos de personalidade e quando se adquire a personalidade jurídica da pessoa natural. Isso é importante ter em mente. É com o nascimento com vida. A partir do momento em que há a expulsão do feto do ventre materno, analisa-se se aquela criança respirou. Se ela tiver respirado, a gente tem então que ela adquiriu personalidade jurídica. E isso vai ter uma série de implicações com relação, por exemplo, a um direito sucessório. Se eventualmente essa criança, ela nasce com vida, ela adquiriu personalidade jurídica, ela já vai ter os seus direitos assegurados. Lembrando que o Código Civil, ele adota a teoria natalista, mas desde a concepção, ele já coloca a salvo os direitos do nascituro. Muita atenção em relação a isso. Por quê, professora? Porque, eventualmente, na sua prova, pode cair o seguinte problema. Maria, casada com João, grávida de 7 meses, suponhamos. João falece. Pois bem, se Maria já estava grávida no momento do falecimento de João, esse nascituro já vai ter a salvo os seus direitos. Quando que a gente vai verificar isso? Quando esse neném nascer, esse bebê nascer. Se ele nascer com vida, ele vai adquirir os direitos que ele tem de herança em relação a seu pai. Por sua vez, se ele não vier a viver, ele nascer já morto, natimorto, não adquirirá nenhum direito de herança, tá certo? Agora, com relação às pessoas jurídicas, com relação às pessoas naturais, vamos ter em mente a questão, da ainda incapacidade, a emancipação. Emancipação, pessoal, lembrem-se, é a antecipação da capacidade e não da maioridade. A gente tem a emancipação voluntária, a emancipação legal, a emancipação judicial, tá? Lembrem-se disso lá do artigo 5º do Código Civil. Com relação aos direitos da personalidade, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente também quem tem a legitimidade, por exemplo, de tutelar os direitos de um
uma pessoa falecida, quem são os legitimados? Muito importante os senhores terem em mente isso. Agora, passando, né, para as pessoas jurídicas. Lembrando que a pessoa jurídica, ela, diferente da pessoa natural, ela, para ter a sua personalidade jurídica, é necessário que ela tenha o seu registro, tá? Lá no órgão competente. Então, a partir do registro da pessoa jurídica no órgão competente, ela vai então adquirir personalidade jurídica. E o que isso significa? Significa que ela vai ter a personalidade distinta da de seus sócios. E isso me lembra o quê? Me lembra a questão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Muito importante também os senhores terem isso em mente, porque recentemente, né, relativamente recente, teve uma alteração, né, nesses artigos. Lembrando que, para se desconsiderar a personalidade jurídica, é necessário que haja o abuso da personalidade. E o que é o abuso da personalidade, professora? O abuso da personalidade consiste no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, tá? Lembrem-se dessa partícula ou e não a partícula e, tá? E o que é desvio de finalidade? O desvio de finalidade vai estar conceituado lá no parágrafo 1º do artigo 50 e a confusão patrimonial, por sua vez, lá no artigo 2º. E eu oriento aos senhores a lerem, né, esses artigos. Aí, nas pessoas jurídicas, eu destaquei a questão das associações e das fundações. Lembrando que a associação é a junção, né, a reunião de um grupo de pessoas que se unem com o intuito de não haver um lucro. Lembrem-se que na associação, diferente de uma sociedade, não se visa o lucro. E nas fundações, o que nós temos de particular? Na fundação, nós temos a dotação de um patrimônio. Lembrando que a pessoa, né, que vai destinar esse patrimônio pode fazer isso por um ato inter vivos ou então por testamento, tá? Passando agora ainda na parte geral, o que eu reputo importante para os senhores é a questão dos fatos jurídicos, né? Os fatos, atos e negócios jurídicos que vão ser tratados a partir do artigo 104 do Código Civil, que vai tratar, né, pessoal, com relação aos elementos necessários para a existência de um negócio jurídico válido e eficaz. Lembrando que em fatos jurídicos nós temos que ter em mente a teoria pontiana, né? Que são os 3 planos do negócio jurídico. Quais são eles mesmo? São o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. O Código Civil não trata expressamente acerca do plano da existência. Ele já começa tratando em relação ao plano da validade. Lembrando que para a gente ter um negócio jurídico válido, nós temos que ter objeto, forma prescrita ou não defesa em lei, agentes capazes e também nós temos que observar que se houver alguma condição, um termo ou um encargo, esse negócio jurídico pode estar condicionado a isso e então então isso vai ser relacionado ao plano da eficácia. Lembram-se? Pois bem, no negócio jurídico é muito importante vocês saberem a questão dos defeitos do negócio jurídico, porque isso pode ser objeto de uma problematização na prova dos senhores. Quais são os defeitos do negócio jurídico? Vocês se lembram? São o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo
e a fraude contra credores. Faltou citar aí no nosso slide a simulação. Mas esses 5 defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, na verdade 6, né, defeitos do negócio jurídico, eles têm em comum que eles são objeto de anulabilidade, são causas, né, de anulabilidade do negócio jurídico. E nesse aspecto vão se diferenciar da simulação, porque a simulação é uma hipótese de nulidade do negócio jurídico, tá? Lembrem-se disso. E sendo nulo, pode ser alegada a qualquer momento, tá? O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores, por sua vez, estão submetidos a um prazo, ao prazo decadencial, que de comum é o prazo de 4 anos, que vai variar com relação a quê? Com relação ao início da contagem desse prazo. Lembrando que a coação, ela vai iniciar a contagem do prazo desde que se cesse do início da cessação da coação. Vamos seguir, a gente tem bastante matéria para revisar, é uma revisão assim bem panorâmica e agora a gente adentra nos direitos das obrigações. Com relação aí, então, pessoal, ao direito das obrigações, o que nós temos que ter em mente? Que nós temos as modalidades de obrigação. Obrigação de dar, obrigação de fazer, de não fazer, a obrigação alternativa e a solidária. Tanto na obrigação de dar quanto a de fazer, ela vai consistir em quê? Ela vai consistir em uma ação do devedor. Ao passo que na obrigação de não fazer, ela consiste em uma abstenção. Pois bem, na obrigação de dar, nós temos que ter em mente que nós temos a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Com relação à coisa incerta, o que eu acho importante os senhores lembrarem? Lá, o artigo 243, que a coisa incerta, ela vai ser ao menos designada com relação ao seu gênero e quantidade, tá? E a escolha, em regra, vai caber ao devedor. Lembrem-se, coisa incerta, gênero e quantidade. A obrigação alternativa, também, em regra, a escolha vai caber ao devedor. Lembrem-se disso, tá? E o que é muito cobrado em relação a direito das obrigações na prova da OAB? É a questão do inadimplemento das obrigações. Lembrando que esse inadimplemento, ele pode ser absoluto, total, ou então parcial, relativo. Quando ele se trata de um inadimplemento absoluto, nós temos que essa prestação se torna inútil como um todo. E aí cabe ao credor solicitar o quê? Perdas e danos. Ao passo que no inadimplemento relativo, nós temos que a obrigação ainda pode ser cumprida e aí tem-se um plus, né? Cobra-se a diferença, cobra-se então uma multa, os juros, entendeu? É isso que acontece no inadimplemento relativo. A prestação ainda é possível de ser cumprida, mas como não foi cumprida ao tempo e ao modo pactuado, tem-se uma penalidade para esse não cumprimento no prazo, tá? Olhem lá o artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Olha lá o parágrafo único. Se a prestação devido à mora se tornar
inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, rejeitá-la, negá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Por exemplo, contratei um bolo para o meu casamento e a confeiteira não entregou. Como que agora ela fala, não, semana que vem eu te entrego? Não, a data do meu casamento já foi, não tem mais interesse para mim que ela me forneça o bolo. Então, vai se resolver em perdas e danos. Em um dos últimos exames da ordem, eu não me lembro se foi exatamente o último, caiu uma questão com relação a arras, né? A arras ou sinal, lembrando que nós temos as arras confirmatórias e as arras penitenciais. Aqui eu destaquei a cláusula penal, levando em consideração que é uma questão com relação à inadimplemento e que recentemente caiu arras. Então, vou destacar aqui para os senhores a questão da cláusula penal. A cláusula penal, ela é uma cláusula que deve estar estabelecida no contrato para que então ela possa ser cobrada e que vai punir quem? Vai punir o devedor que não cumpre o contrato. Nós vamos ter a cláusula penal tanto compensatória quanto moratória. A compensatória está estabelecida lá no artigo 410, que vai estabelecer que o credor vai poder exigir tanto a obrigação principal ou então o pagamento da multa, tá? E na cláusula penal moratória estabelecida lá no 411, a gente tem que o credor vai poder exigir tanto a obrigação principal quanto a multa, tá? Quanto a multa, a pena que é cominada. Então, na compensatória, o credor vai optar pela obrigação principal ou pela multa, ao passo que na moratória ele vai optar, ele vai poder exigir, na verdade, ele pode exigir ambas, tanto o cumprimento da obrigação principal quanto o pagamento da multa, tá? Então, pessoal, com relação a direito das obrigações, revisem questão de inadimplemento contratual, tá? O inadimplemento da obrigação. Vamos passar para os contratos. Chegamos na matéria de contratos. Com relação aos contratos, eu elenquei aí os dois artigos, né, iniciais da disciplina geral dos contratos, o 421 e o 421A. O que nós temos? Uma recente alteração, né, em 2019, esses artigos foram alterados e vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a liberdade contratual, desde que não haja, né, não fira ordem pública, né, princípios de ordem pública. Então, nós temos a liberdade contratual que vai ser exercida nos limites da função social do contrato e estabelece aí, né, que no parágrafo único que vai haver um princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, a revisão contratual, ela não deve ser a regra, ela deve ser a exceção, tá, pessoal? E lá no 421A vai estabelecer o que as partes podem pactuar contratualmente, né? Elas podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação de cláusulas negociais. A alocação dos riscos pode ser definida pelas partes respeitando-se, né, o que já se pactuou, e também a revisão contratual somente ocorrerá o quê? De forma excepcional e limitada. Tá? Então, revisem aí o 421, 421A em relação à disciplina geral, né, dos contratos. E aí, adentrando especificamente em um contrato específico, né, adentrando aí em um contrato,
eu elenquei para os senhores tanto a compra e venda quanto a doação, né? A gente vai ver aí um panorama geral, tanto de compra e venda quanto de doação. Lembrando que recentemente, né, caíram questões tanto em relação à compra e venda quanto à doação. Num dos últimos exames caiu aquela questão relacionada à compra e venda por medida de extensão, era o caso da pessoa que tinha adquirido um imóvel de tamanho certo, quando se viu ele, na realidade, ele tinha um outro tamanho, né? Contratou-se então um arquiteto para realizar o projeto e aí fez o levantamento topográfico do imóvel e verificou-se que na realidade ele tinha uma outra área, né? Então, eu reputo importante os senhores darem uma revisada em compra e venda, né? Lembrando que em compra e venda eu coloquei aí alguns artigos específicos, né? Não posso explicar novamente a compra e venda como um todo, como o fiz lá no nosso curso, né? No nosso curso regular. Pois bem, olha lá o 496, lembrando que é anulável a venda de ascendente para descendente, pessoal. Lembram-se, ascendente, ela é uma linha reta, né? Uma linha reta, infinita, né? Então, se for avô para neto, vai se aplicar, pai para filho, tá? Lembrem-se disso. Então, é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for o da separação obrigatória. Então, muita atenção, vai que na prova de vocês caia uma questão relacionando aí a compra de ascendente para descendente. O que deve se observar? Se os demais descendentes anuíram a essa venda, o cônjuge também verificar o regime de bens. Se for separação obrigatória, o cônjuge do alienante não vai precisar participar. Por sua vez, se for qualquer outro regime, vai ser sim necessário a sua participação, a sua anuência, tá? No 499, a compra e venda, o Código Civil estabelece ser possível a compra e venda entre cônjuges, desde que os bens sejam excluídos da comunhão. Então, muita atenção se no problema caiu uma questão aí relacionada a cônjuges em uma compra e venda e verificar se o bem que está sendo adquirido é ou não excluído da comunhão. No artigo 500 é o que caiu lá num dos últimos exames, não me lembro ao certo qual exame foi, que é a relação da compra e venda por medida de extensão. Muita atenção, tá? Aí eu elenquei também para os senhores as cláusulas especiais de compra e venda, né? Não todas, mas eu destaquei tanto a retrovenda quanto a preferência, prelação ou preempção. Na retrovenda, nós temos o direito de recompra e que deve ser exercida em 3 anos. Eu, Luciana, sou proprietária de uma casa e o professor Alexandre a compra de mim. E eu, então, coloco uma cláusula lá que posso recomprá-la. E eu devo exercer esse meu direito no prazo de 3 anos. Por sua vez, não estabelecemos uma cláusula de retrovenda, estabelecemos uma cláusula de preferência. O que é a cláusula de preferência? Eu, Luciana, vendo a minha casa para o professor Alexandre e estabeleço lá que se o professor Alexandre for alienar, né, essa casa para outrem, ele deve dar o direito de preferência a mim. Essa cláusula especial ao contrato de compra e venda com relação à preferência, ela vai ter um prazo, essa cláusula de 2 anos para bens imóveis e 180 dias para bens móveis, tá? Pois bem, com relação ao contrato de doação, o que nós temos? Lá o artigo 540 assim estabelece.
A doação feita em contemplação de merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou a gravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ao encargo imposto. Caiu, gente, no último exame, se eu não me engano, em um dos últimos exames, uma questão que envolvia a questão da doação remuneratória. E aí, a questão também que envolvia uma relação de ingratidão, né? Então, atenção aí ao contrato de doação. Que nós temos então com relação à doação ainda? Que a doação ela vai poder ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Nessa questão específica, se eu me recordo bem, era uma hipótese em que ela não poderia ser revogada por ingratidão, porque o 564, ele estabelece que não se revoga por ingratidão as doações que são puramente remuneratórias. E nesse aspecto, pelo que eu me lembro, no problema falava que a doação tinha sido realizada em razão, uma doação puramente remuneratória por serviços prestados. Pois bem, aí no 556 nós temos que não se pode renunciar de forma antecipada o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário e as hipóteses do 557 em que podem ser revogadas por ingratidão e, por sua vez, no 564 as hipóteses que não podem ser revogadas por ingratidão. Tá? Então, atenção aí a esses dois dispositivos, levando em consideração que em um dos últimos exames a OAB cobrou essa matéria. Tá? Adentramos agora na matéria de responsabilidade civil. Em responsabilidade civil, nós temos o que? Lá no artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E no 927 vem estabelecendo que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Lembrem-se, para a gente ter responsabilidade civil, nós temos que ter a conduta, uma ação ou omissão, um dano, deve haver então um prejuízo, e entre essa conduta e esse dano, nós temos que ter um nexo de causalidade. Atenção a isso. Lembrando que há algumas hipóteses em que vai se afastar o direito, a obrigação de indenizar, por razão de estar presente uma cláusula de exclusão de ilicitude. E elas estão lá no artigo 188, que vai estabelecer que não constituem atos ilícitos. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que vai afastar, em regra, a obrigação de indenizar. Os atos, então, que são praticados em legítima defesa ou então em um exercício regular de direito reconhecido, a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover um perigo iminente. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo limites do indispensável para a remoção do perigo. Olha lá o 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.
No caso do inciso 2 do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então, o autor do dano, né, indeniza o lesado e, por sua vez, o autor do dano demanda regressivamente ao terceiro culpado. Parágrafo único, a mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Tá, pessoal? Agora, a gente adentra em direito das coisas. Lembrando que em direito das coisas nós tratamos tanto a questão da posse quanto a questão dos direitos reais. Lembrando que posse, ao entendimento que prevalece, que não se trata, né, de um direito real. Ele não está arrolado lá nos incisos do artigo 1225. E quem é possuidor? Possuidor é aquele que vai, de fato, exercer, né, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Lembrando, né, que quais são os poderes da propriedade? O direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, né? E lembrando que nós temos uma figura bastante específica também, que é a figura do detentor. O detentor, ele não exerce posse, né, gente? O detentor, ele atua na dependência para com o outro. É o caso do caseiro, é o caso do motorista, né? E ele vai conservar a posse em cumprimento de ordens e instruções suas. Então, o detentor, ele não tem o ânimo de se tornar dono. O detentor, ele não pode atuar como em uma ação de uso capião como um autor, porque o detentor, ele não exerce posse, tá? Ele atua em nome de outrem, tá? E o que eu considero importante também com relação à posse, a questão da boa-fé e da má-fé, né? Com relação aí à questão de se vão se perceber os frutos ou não, se vai se ter direito ou não em relação a uma posse de boa ou de má-fé. Tá? E isso tá lá no 1214 e eu oriento os senhores uma atenção específica. Lá no 1219, que está aí mais em ênfase no nosso slide, é também relacionado à boa-fé, mas com relação à indenização por benfeitorias. Lembrando que nós temos as benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias ou de mero deleite. Né? E aí, na questão da boa-fé, nós temos que vão ser indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis e as voluptuárias, se não for pagas, vai ser ainda dado o direito, né, de retenção. É possível, então, que o possuidor de boa-fé retenha a coisa até que então seja pagas as benfeitorias necessárias e úteis. Olha lá o 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhes forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, atenção, se num probleminha prático acontecer aí de haver um possuidor de boa-fé ter realizado benfeitorias no imóvel, observem se são benfeitorias úteis, necessárias ou voluptuárias, e se ele vai poder ou não, então, exercer o direito de retenção. Lembrando que, com relação às benfeitorias necessárias e úteis, sim, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção.
No 1220, por sua vez, eles vão tratar, o Código Civil vai tratar sobre o possuidor de má-fé. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assiste direito de retenção, pela importância destas, nem o direito, né, de levantar as voluptuárias. Pois bem, o possuidor de má-fé ele só vai ser ressarcido tão somente pelas benfeitorias necessárias, ele não tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e nem tem direito de levantar as benfeitorias voluptuárias, pessoal. Muita atenção com relação a isso. Com relação aí propriamente dito aos direitos reais, nós temos que eles estão arrolados lá no artigo 1225. Eu não vou ler aqui com os senhores, né? Não vou me estender com relação a isso, mas eu elenquei alguns pontos principais com relação a direitos reais, né? Nós temos o quê? A questão da uso capião, que é a forma de aquisição originária da propriedade, né? E aí, nós temos que ter atenção com relação aos prazos, né? E aos requisitos. Esse quadrinho, inclusive, foi objeto de análise mais aprofundado lá na nossa aula de Direito Civil, no nosso curso regular. E tem também no nosso material de apoio, tá, pessoal? Então, com relação ao uso capião, atenção aos prazos e aos requisitos, tá, pessoal? Aí eu elenquei também o direito real de laje, que é um direito relativamente recente, introduzido aí no Código Civil pela legislação em 2017, e eu, inclusive, acho que foi questão de objeto de no simulado dos senhores, né, que nós disponibilizamos para os nossos alunos, e aí lá no 1510A vai estabelecer com relação ao direito real de laje. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Lembrando, né, gente? Direito real de laje, também conhecido direito de sobrelevação, é o direito, então, de o proprietário da construção base conceder ao lajeário o direito de construir sobre a sua laje e constituindo então uma unidade autônoma, lembrando que não vai implicar em atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje, tá? Ou então a participação proporcional em áreas já edificadas. Olha lá o parágrafo 6º. O titular da laje vai poder ceder a superfície da sua construção para a instituição de um direito sucessivo de lajes. Então, nós temos a possibilidade de um direito sucessivo de laje, tá? E desde que o quê? Desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e demais lajes respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes, tá? Tem direito de preferência no direito real de laje? Sim, há direito de preferência no direito real de laje e isso está estabelecido lá no 1510D. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso, tá? E nós temos aí também um prazo decadencial, né, de 180 dias, que vai ser o direito, né, se tomando-se conhecimento da alienação, mediante um depósito do preço, pode então o titular da construção base ou então da laje que tenha esse direito de preferência, no prazo de 180 dias, requerer esse direito de preferência, né? Solicitar esse direito de preferência. E se houver mais de uma laje, como é que vai estabelecer aí essa questão do direito de preferência?
vai ter preferência de forma sucessiva, o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Então, o que eu oriento? Dá uma lida lá nos artigos 1510A e seguintes com relação ao direito real de laje. Lembrando que em um dos últimos exames caiu o direito de multipropriedade, né? Relacionado aí ao condomínio. Então, por que eu selecionei a laje? Porque se recentemente caiu multipropriedade, nós aqui apostamos no direito real de laje, tá? Adentramos aí em direito de família. Em direito de família, nós aqui agora, né, partindo já quase para o fim, temos direito de família e depois direito de sucessões. O que a gente tem que ter em mente? A questão da capacidade para o casamento, né, que a idade núbil é de 16 anos, tá? Não vai ser de modo algum autorizado o casamento, né, de quem ainda não atingiu essa idade, tá? Vai se exigir a autorização dos pais ou de representantes legais, enquanto não é atingida a maioridade civil para o casamento. Então, atentem-se aí aos artigos 1517 seguintes com relação à capacidade para o casamento, tá? A questão de nulidade do casamento, qual que é a hipótese, né, de nulidade do casamento, é a questão do casamento contraído por infringência de impedimento. E quais são os impedimentos? Os impedimentos matrimoniais estão estabelecidos ali no 1521 e eu oriento os senhores a verificarem, né, os ascendentes com os descendentes, né, tanto se o parentesco for natural ou civil, os afins em linha reta, enfim. Todos esses impedimentos são importantes para análise em um casinho prático para verificar se aquele casamento é ou não válido. Lembrando também que nós temos as hipóteses de casamento anulável, que está lá no artigo 1550, né? Aquele que não completou a idade mínima para casar, a do menor em idade núbil, quando não autorizado pelo seu representante legal, tá? Então, nós temos todas essas hipóteses na questão do casamento anulável. Eu oriento aí os senhores também a lerem os artigos e terem em mente quais são as hipóteses de nulidade e de anulabilidade do casamento. Em direito de família, é importante a gente tratar também com relação ao regime de bens, lembrando que nós temos, né, a imposição da lei com relação ao regime da separação obrigatória em determinados casos. A regra é que o regime seja o da comunhão parcial de bens. Nós temos o regime da comunhão universal, o regime da participação final nos aquestos e o regime da separação. Lembrando aqui, regime da separação, nós temos a separação obrigatória de bens e a separação convencional de bens. O regime da separação obrigatória de bens é a hipótese em que o Código estabelece ser necessário esse regime em razão de o casamento ser celebrado em descumprimento de causas suspensivas, em razão de os nubentes, né, de um dos nubentes ser maior de 70 anos e também nas hipóteses em que o casamento é celebrado com autorização judicial. Lembrem-se da súmula 377 do STF, muito importante com relação a esse regime da separação obrigatória. No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Lembrando que prevalece o entendimento de que deve-se comprovar o esforço comum para, então, haver essa comunicação na constância do casamento, tá? Pois bem, ainda em direito de família, eu selecionei aí esse instituto assistencialista, né, que visa preservar a autonomia da pessoa com deficiência.
Lembrando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência introduziu no Código Civil uma substancial alteração com relação à disciplina das capacidades. Então, atualmente prevalece o entendimento de que são incapazes tão somente, absolutamente incapazes, tão somente os menores de 16 anos. E aí o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, ele está estabelecido no artigo 1783-A e seguintes, e eu oriento aí os senhores a analisarem quais são os requisitos, né? Ele vai eleger ao menos 2 pessoas idôneas, vai ter uma junta médica que vai auxiliar, então, aí a questão, o juiz vai ouvir o Ministério Público, esse pedido, né, de tomada de decisão apoiada é requerido pela própria pessoa a ser apoiada. Ele vai indicar de forma expressa quem ele elege, né, como apoiador. E aí, então, é a equipe multidisciplinar. Essa é a palavra que eu queria lembrar. O juiz vai ser assistido por uma equipe multidisciplinar, tá? É um instituto bastante importante e aí a gente orienta os senhores a analisarem darem uma revisada aí nesse instituto. Pois bem, partindo agora para o final, adentramos em direito das sucessões. O que a gente reputa aqui importante? Lembrar que a sucessão aberta, né, vai então transmitir a herança desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então a pessoa falece, nós temos aí, lembram-se, a figura do princípio de droit des aisiers, né? Todo o patrimônio daquele que falece passa desde logo aos seus herdeiros, sejam eles legítimos ou então testamentários. Nós temos a questão da legitimação sucessória. Quem são legitimados a suceder são aqueles que já estejam nascidos ou então concebidos no momento da abertura da sucessão. Lembra lá no início da aula que eu falei para os senhores a questão de o Código Civil, a legislação civil, já pôr a salvo os direitos do nascituro? Olha lá, aqui é mais um exemplo. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, quando se coloca a salvo, né, em relação a direito das sucessões, já se põe a salvo os direitos daqueles que já estão concebidos. E quais são as espécies sucessórias? A sucessão legítima ou legal, que é aquela prevista em lei, a testamentária, que é a prevista no testamento, e a mista, que vai ter a coexistência tanto da sucessão legal quanto da sucessão testamentária, tá? Importante em direito das sucessões, lembrar da ordem de vocação hereditária. Quem tem, né, legitimidade para herdar, né? E qual que é essa ordem? Na primeira classe nós temos os descendentes em concorrência com o cônjuge e companheiro. Na segunda, os ascendentes também em concorrência com o cônjuge e companheiro. Na terceira, o cônjuge e o companheiro. E na quarta, os colaterais até o quarto grau. Então, lembrem-se aí do 1829, tá? O 1831 é a questão do direito real de habitação, né, que vai perdurar até a morte do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Ele é estendido ao companheiro, tá? 1831 então, com relação ao direito real de habitação sucessória. E lá no 1832, nós temos a questão da regra legal, da reserva legal, né, de reserva de 1/4 se o cônjuge for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos que suceder cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança se for ascendente dos herdeiros que concorrer. Lembrar que ele deve ser ascendente dos herdeiros com quem ele concorrer, ou seja, deve ser ascendente comum, né, dos herdeiros em que ele concorra, para que tenha, então, essa reserva legal de 1/4, tá? A sucessão testamentária também muito importante. Lembrar aí, né,
que na sucessão testamentária nós temos a questão da reserva da legítima, tá, gente? Atenção a isso. Também lá na doação, muito relacionado. Então, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança, tá? Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, incluindo-se aí também o companheiro. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Lembrando que colateral não é herdeiro necessário, e nesse aspecto, se eu não tiver nenhum herdeiro necessário, para que eu não contemple os meus colaterais, eu posso dispor da totalidade dos meus bens por meio de testamento. A capacidade ativa para testar, né, tem que ter no mínimo 16 anos e discernimento, né, plenamente capaz. Além dos incapazes, não podem testar o que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. E agora, aqui caminhando realmente para o final, eu elenquei a questão da indignidade e da deserdação. Eu reputo importante os senhores terem em mente quais são as hipóteses, né, de exclusão dos herdeiros ou legatários em razão de indignidade e também em razão da deserdação. Lembrando que a deserdação é somente com relação aos herdeiros necessários, né, que vão poder então ser privados da sua legítima, tá? Quando essa deserdação, né, se der, né, lá o 1964 estabelece-se que somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada por testamento. A deserdação ela pode se dar tanto, né, dos descendentes pelos seus ascendentes e também dos ascendentes com relação aos seus descendentes, tá? E na indignidade nós temos que ela vai ser declarada por sentença. Olha lá, o 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. E há um prazo aí, né, de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário, vai se extinguir no prazo de 4 anos, contados da abertura da sucessão, e o Ministério Público, ele é legitimado para requerer também essa exclusão por indignidade, tá? Pessoal, isso com relação à hipótese 1. Senhores, caminhamos aqui para o final, terminamos aqui a nossa breve revisão, até extrapolei no tempo, peço perdão, e nós aqui do Ideia Cursos Jurídicos estamos à disposição dos senhores, auxiliando-os até a aprovação. Espero que os senhores tenham gostado do nosso curso, nós nos encontramos à disposição. Nos sigam nas nossas redes sociais, nos acompanhem e logo, logo teremos mais novidades. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau e boa prova, sucesso lá!